Você sabe qual é o livro mais importante do universo? Talvez você até tenha em sua casa. Nós estamos falando da Bíblia. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Quanto tempo ela levou para ser escrita? Qual a utilidade da Bíblia? E o que a sociedade de hoje pensa sobre ela? A resposta para essas perguntas e muitas outras estão na lição de hoje, que é a origem da Bíblia. Se você achar esse conteúdo interessante, relevante, ajude a edificar o corpo de Cristo compartilhando nas suas redes sociais. Fique com a gente até o final desse vídeo, que essa lição está incrível. Se você tiver alguma dúvida ou o que você pensa a respeito disso, por favor, deixe nos comentários, interaja com a gente. Canal Pão Vivo. Graça e paz a todos. Lição 4. A origem da Bíblia. Tópico: o livro mais importante do universo. Um assunto de grande importância no universo dos livros, sem dúvida, é a fonte, é o escritor daquilo que está registrado. Quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu. Escolhemos um livro para ler porque o autor é interessante e tem assuntos a transmitir que podem nos ajudar. Nenhum livro é concebido ao acaso. Nenhum livro pode ser impresso sem que haja um escritor, sem que haja algo a transmitir. Como nosso interesse aqui é a Bíblia, o livro mais lido do mundo, precisamos abordar sobre sua origem, sobre o seu autor. A Bíblia pode ser amada, detestada, dignificada, desprezada, difundida, proibida, aceita, questionada. Não há dúvidas de que é o livro que mais desperta sentimentos e reações. Muitos morreram por ela, muitos viveram por ela. É impossível ter contato com ela e não ser tocado de alguma maneira. Podemos então afirmar que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Ela transcende eras, povos, línguas, classes sociais e culturas. Conforme vamos ver com mais detalhes, a Bíblia foi concebida por Deus e tem o objetivo de alcançar toda a humanidade, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme está registrado em 1 Timóteo 2,4. Tópico: a Bíblia foi soprada por Deus. Logo no início do versículo 16 de 2 Timóteo, vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. De acordo com o original grego, a expressão inspirada por Deus, usada aqui é theopneustos, que é formada por duas palavras, o substantivo theos, que é Deus, e o verbo pneu, que significa soprar, ventar, respirar, derivado da palavra pneuma, que é vento, sopro, espírito. Portanto, significa soprado por Deus. Assim, a tradução mais literal seria: toda a Escritura é soprada por Deus. Portanto, a Bíblia é o sopro do próprio Deus. Isso indica que tudo que está registrado nela saiu como sopro do interior de Deus. As palavras da Bíblia são, em essência, o sopro divino. O sopro de Deus é o Espírito. Por isso, nosso Senhor Jesus nos diz em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Desse modo, ao tocar a palavra de Deus, somos enchidos de Espírito e de vida. Lembremos que no primeiro encontro com os seus discípulos, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus também soprou. Abre aspas. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fecha aspas. João 20, de 21 a 22. O sopro do Senhor Jesus sobre os discípulos era a transmissão do Espírito Santo para dentro deles. Assim também, ao nos dar sua palavra escrita, é como se o Senhor estivesse soprando sobre nós para nos transmitir o Espírito Santo. Tópico: homens foram usados por Deus. Estamos afirmando que Deus soprou as Escrituras e por isso Ele é o autor da Bíblia. No entanto, como Ele fez isso?
Ele não disse, haja a Bíblia e houve Bíblia. Não, essa não foi a maneira de Deus registrar suas palavras para a humanidade. Deus usou muitos homens ao longo das eras para compor sua obra literária. É o livro que levou mais tempo para ser completado. Esse tempo é calculado em algo em torno de 1.600 anos. Os homens escolhidos para esse empreendimento foram cerca de 40 de diferentes lugares habitados. Uma pergunta para refletirmos: quem poderia supervisionar essa obra com tantas pessoas e por tanto tempo? A resposta é: ninguém a não ser o próprio Deus. A prova disso é a coerência que encontramos em todos os seus 66 livros. Embora tenham sido escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, lugares e em línguas diferentes, no caso o hebraico, aramaico e o grego, a Bíblia é extremamente coerente em palavras, histórias, figuras e princípios. Desde os primeiros textos, escritos por Moisés em hebraico, por volta do ano 1500 a.C., até os últimos, escritos pelo apóstolo João em grego, por volta do ano 100 d.C., a Bíblia não cai em contradição. Além de não cair em contradição, seus textos elucidam, ou seja, esclarecem e também complementam um ao outro, como prova de que ela é de fato soprada por Deus. Daí temos a expressão: a Bíblia explica a própria Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse registro está em 2 Pedro 1:20-21. Deus escolheu e separou homens para falar o que estava em seu coração. Esses homens não falaram por vontade própria, mas movidos pelo Espírito Santo. Pessoas como Davi, rei de Israel, foram usadas por Deus. Ele disse: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23:2. De maneira muito especial, Deus, por meio do Espírito Santo, usou homens para falar profecias das quais eles mesmos não tinham a total compreensão, mas algo divino foi transmitido e registrado por meio deles. Em Êxodo 17:14, Deus diz para Moisés escrever para memória num livro e repetir para o povo de Israel. Então, a iniciativa de escrever um livro não veio de Moisés ou de qualquer outro homem, e sim de Deus, e Deus se encarregou de consagrar tais homens para isso. Tópico: um legado de Deus para o homem. Vejamos outro exemplo que está em Jeremias 36, 1 e 2. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. O livro foi lido diante do povo, que foi tocado e se arrependeu de seus pecados e transgressões. Depois disso, o livro foi lido perante os príncipes e o rei. O relato de Jeremias continua dizendo: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Por esse exemplo, vemos que o Senhor sempre se esforçou por deixar suas palavras registradas para seu povo.
pois é por meio dela que o povo tem a luz divina e pode andar pelo caminho correto, segundo a vontade do Senhor. A Bíblia, portanto, é um legado de Deus para a humanidade. Em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 11, vemos que o apóstolo João, em espírito, no dia do Senhor, ouviu uma grande voz dizendo para que ele escrevesse suas visões e enviasse às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitos alegam que os cristãos são bitolados em ler a Bíblia e confiar em tudo o que ela diz. Porém, ler as Escrituras não apenas nos mostra o que o Senhor deixou registrado para nossa instrução e como exemplo para nós, mas também nos faz conhecer até o que ainda virá. Em 1 Coríntios 10, de 6 a 11, vemos que o registro da história do povo de Israel se tornaram exemplos para nós, como advertência para nós, para não tropeçarmos nos mesmos erros deles e cobiçarmos coisas más. Abre aspas. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Embora essas palavras tenham sido escritas há quase 2000 anos, não parecem que foram tiradas de um jornal da atualidade? Infelizmente, muitos têm tentado convencer a todos de que a sociedade do século XXI precisa de uma nova cultura, mais moderna, livre do ranço da influência judaica cristã, isto é, da Bíblia. Segundo eles, a Bíblia é ultrapassada, autoritária, exclusivista, estreita e não se encaixa na sociedade ocidental da atualidade. Desse modo, a Bíblia tem caído em descrédito no mundo e as pessoas cada vez mais querem ser livres dos princípios e ensinamentos bíblicos, para dessa forma terem mais liberdade para viverem longe de Deus. Para dessa forma viverem segundo a vontade da carne, com seus desejos e paixões. Que lamentável que as pessoas queiram se livrar justamente do que foi a base da construção da sociedade ocidental nos últimos 2000 anos. Tópico: ler a Bíblia é um privilégio. Para quem crê no Senhor Jesus e em suas palavras nas Escrituras Sagradas, somos privilegiados, pois não apenas temos o benefício da história e dos fatos e personagens que foram antes de nós, mas também temos o conhecimento do que o Senhor reserva no futuro para a Igreja, o povo de Israel e para o mundo de modo geral. Que privilégio termos a Bíblia em nossas mãos e fazermos uso dela. Como eu devo ler a Bíblia? Recebendo o sopro de Deus em nós. Essa é a intenção de Deus a nos deixar esse livro maravilhoso. Todo cristão genuíno deve ter apreço especial pelas Escrituras Sagradas. Deve manter contato diário com a Palavra de Deus, para que o Senhor Jesus possa encher seu interior do Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor.